Imagine uma corrente enferrujada que liga 3 gerações. Uma corrente enferrujada ligando 3 gerações. Avô, pai e filho. O avô foi alcoólatra e abandonou a família. O pai cresceu com raiva e acabou se tornando emocionalmente distante. E aí o filho, por causa dessa sequência, repete o padrão sem entender por que ele está repetindo um padrão. Cada elo da corrente carrega a ferrugem do anterior. Mas, preste atenção nisso, quando um elo decide perdoar e entregar a dor a Cristo, a corrente se parte, é partida. E a geração seguinte nasce livre da ferrugem de família. É sobre isso que eu quero falar com você nessa última devocional da série Coloque o Seu Nome Aqui. E hoje, sábado, nós terminamos essa série de devocionais falando sobre ferrugem de família. Veja o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, a primeira parte, que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Ponto e vírgula. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. O que o texto aqui fala claramente? Que houve uma quebra de maldição. Houve uma ruptura geracional amaldiçoadora. Aquilo que meu pai viveu, aquilo que meu avô viveu, que meu bisavô viveu, não precisa ser vivido por mim e nem por você. Mas para isso é preciso se apropriar da palavra de Deus e destruir essa ferrugem de família. E eu digo para você um ensino aqui. Primeiro, perdoar os pais, perdoar um pai, gerações, não é você concordar com o erro deles. Não, perdoar não é concordar com o erro. É você ter a autoridade e a capacidade, a disposição e a atitude de largar o peso da amargura e os resultados que esses pesos ou esse peso pode causar, está causando na sua própria vida por causa de um pai, de um avô, de um bisavô. Quebra isso, perdoe, largue o peso. Não é que você vai concordar com o que eles fizeram, você não vai se deixar aprisionar por aquilo que eles viveram. Você vai quebrar esse elo enferrujado da corrente. Segundo ensino que eu deixo aqui, você mesmo, você não sabe o que meu pai fez, o que viveu a minha família, passou de um para o outro, foi passando de geração em geração. E eu quero dizer para você hoje, nesse sábado, você pode ser que não seja sábado também, né? Você está assistindo outro dia. Você pode ser o elo que quebra a corrente. Você pode ser a pessoa que vai quebrar essa maldição hereditária. Alguém precisa ser o primeiro. Alguém precisa dar o primeiro passo. E essa pessoa pode ser você. Não, meu pai, meu avô, minha família. Eu tenho vários. Eu ouvi uma história, uma declaração, e um rapaz falando para mim: pastor, todos os meus tios, todos da minha família se separaram. Não tem um que não seja separado. E eu falei para ele: meu filho, vamos orar aqui juntos? Vamos quebrar essa maldição sobre a sua vida, e essa maldição não vai se apegar a você. Essa ferrugem não vai se pegar em você. Você vai quebrar esse elo em nome de Jesus. E essa pessoa fez essa oração comigo, e eu vejo hoje Deus operando para a glória de Jesus sobre a vida desse rapaz que eu amo tanto como um filho. Terceiro ensino aqui para encerrar. Lembra de José do Egito? Muita gente fala José do Egito, que do Egito ele não era. José saiu do Egito, né? Mas falando de José do Egito. José foi vendido pelos irmãos, você sabe, foi para a casa de Potifar, foi parar na cadeia, depois se tornou o segundo no reinado de Faraó, no império de Faraó. Ele teve a oportunidade de destruir os seus irmãos.
ele poderia ter cultivado amargura, ódio, rancor e aproveitado a sua posição, o seu status para destruí-los. Mas o que José faz? Está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. O que José faz? José perdoa os irmãos. Ele libera-os do coração. E não apenas José perdoa, ele se liberta. E porque ele se liberta de toda aquela mágoa, de toda aquela amargura, olha o poder que o perdão que José liberou para os irmãos fez. Porque ele libertou os irmãos do seu coração, ele também libertou uma nação inteira. José foi o caminho para que o povo de Israel não fosse destruído. Guarde isso no seu coração. Perdoar não é concordar. Você pode ser o elo que quebra essa corrente. E assim como Josué perdoou os irmãos e libertou uma nação inteira, você pode perdoar os seus antepassados e abençoar, gerações inteiras posteriores virão após você. E eu termino com um pensamento de Paul Boese, que diz o seguinte: o perdão não muda o passado, mas ele amplia o futuro. E eu declaro em nome de Jesus que há sobre a minha vida e sobre a sua vida poder para perdoar, e esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Deixo aqui um apelo, uma aplicação final, para que você ore especificamente, coloque de nome, especificamente pelos pecados e feridas da geração anterior sobre a sua vida. Declare em oração, em nome de Jesus: eu perdoo e eu quebro esse ciclo sobre a minha família. E milagres vão acontecer a partir disso daí, a partir desse momento. Uma dica, cabode, para fechar de vez esse programa de hoje, sábado. Convide alguém, talvez você mesmo. Fique em silêncio um pouquinho e cite um padrão que é repetido na própria família. Às vezes é divórcio, às vezes é assassinato, às vezes é vício, adultério, não sei. Pare um pouquinho, feche os olhos, fique em silêncio e lembre-se de um padrão que você percebe que é repetido na sua família e declare em voz alta: aqui, em nome de Jesus, a corrente se quebra. E não somente hoje, mas durante toda a sua vida, você vai estar começando bem o seu dia.